Fala galera, vou convidar o homem. Mandei o convite, vamos ver se ele entra. Boa noite, quem tá por aí? A Agora turma foi. tá entrando, deu certo? Agora deu. Ele tá aí, a turma tá aí. Boa noite, boa noite. Eu fui convidado e eu que convidei. É pane de operador. Tá certo, acontece também. É a aptidão do operador. E Eu apoio desse Instagram também. Como é que você tá? tudo bem. E Tudo contigo? tranquilo? Tranquilo. Tudo jóia. Aí, Puxado o dia hoje, mas estamos que estamos. é, hoje eu tive uma reunião de 2 horas e meia. Eita, 2h30 e terminou às 17. 14h30 às 17. Só tratando essa aí, inerente a essa questão das armas, né? Eu coisa acho que boa. o grande interesse aí do público. O pessoal ficou animado. Boa noite, meu amor. O principal ponto, pelo que eu entendi aí, que é a maior dúvida do pessoal, né? Me permite já começar assim, Lógico. é a respeito da questão daqueles que têm porte. Mas vamos deixar essa aí para você responder no final, que senão a gente não segura a turma. A turma tá entrando agora, pô. Vamos fazer uma. Então, vamos Vamos deixar. fazer. Vamos Dá uma segurada na turma aí, ver se a turma entra. Vocês disparam um aviãozinho aí pro pessoal, avisa que a gente está na live aqui, né? O pessoal tá todo preocupado, né? Eu fiz um vídeo agora um pouquinho antes, né? Deu um intervalinho aqui, eu fiz um vídeo, expliquei, coloquei algumas questões aqui dessa informação aqui da PF que foi divulgada, né? Uhum. Saiu, logo em seguida, saiu uma DX aqui urgentíssima, né? Uma DX de ontem, que circulou hoje, uma DX do Exército lá 3347, que acabou com a graça de todo mundo, né? Você deve ter recebido aí, deve ter conversado sobre isso, né? Uma DX que não entendo por que sai um negócio desse, né? A gente já vai ter que mexer. Michele está por aí, a patroa entrou também. Minha tá... E é uma DX que veio, na verdade, depois de uma sexta-feira complicadíssima para a gente, né, com a publicação do decreto. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu estou meio torto. Eu sou torto, mas não é tão torto assim. Depois de uma sexta-feira complicada como essa, né, Darmon? Ela vem e dá um balde de água fria, né? Porque as atividades começaram na segunda-feira, logo que saiu a publicação, todo mundo ficou esperando a publicação na sexta-feira, depois da cerimônia cedo e tal. Chegou no final da tarde a publicação e a gente começou a ver os termos, né, efetivamente, do decreto. E quando o povo conseguiu tranquilizar um pouco, porque conseguiu ler, mesmo sem entender, né? A primeira coisa de bom que a gente tirou ali é que estavam retomando as atividades, né? No sentido de ter caído a suspensão de venda de equipamentos, de acessórios, né? A suspensão de venda de pessoal da DC Chute entrando aí, parceiros aí do canal, o pessoal preocupado, né? A gente teve uma etapa do brasileiro de armas longas aqui, de rifle, né? De calibre de alta energia, etapa única de brasileiro, porque a gente não tinha acesso a insumos, né? O pessoal não estava treinando. Então, para você ter uma ideia, uma das pistas, foram 12 ou 14 pistas, eu já não lembro mais, uma das pistas, só 7 atletas não zeraram a pista, né? Porque a gente nem treinar para aquela situação daquela pista, a gente teve condição. E aí, quando tem aquela oportunidade, a partir de segunda-feira, o pessoal começou a comprar, né? O pessoal começou a comprar, o pessoal começou a buscar, né, informação, conversar com os lojistas que estavam super estagnados aí desde o começo do ano. E aí vem uma DX que coloca aqui que todos os processos de concessão de registro, aquisição de armas, munições e acessórios devem permanecer suspensos sem deferimento ou indeferimento até que nova ordem seja emitida pela diretoria
de fiscalização de produtos controlados, o DFPC. Né? Então já veio um balde de água fria aí na turma. Né? Tem muita coisa auto-aplicável, tem muita coisa que, ainda que a DIEX reconheça que não foi transferida a responsabilidade para vocês ainda, né, da Polícia Federal, na verdade, tem muita coisa que tem que seguir. Não tem que esperar nada para seguir, não tem que esperar nada para dar andamento, até porque o artigo 79 falou quem tem, né, e deve dar continuidade na análise dos processos. Né? O Vander está por aí, grande Vander do Soarmas está por aí, mas eu vou pedir, Daimon, todo mundo aí te conhece, mas fala um pouquinho, se apresenta aí para a turma, né? Se tiver algum perdido aí que caiu agora aí na live, passou aí e não sabe quem é você, fala um pouquinho de você, da sua atual lotação, né? Para o pessoal se situar melhor aí. Eu sou o delegado da Polícia Federal, Marcelo Daimon, sou delegado desde 2009. Atualmente, eu ocupo o cargo de chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos no Rio de Janeiro, a DELEAC. Estava vendo aqui um amigo entrando. A DELEAC, né, que é a delegacia que controla armas e químicos. E eu comecei, né, na Polícia Federal, na área de polícia investigativa. Depois passei muito tempo na área de repressão a crimes contra o patrimônio, onde também reprimia tráfico de armas, então sempre tive afinidade com o tema. Depois fui trabalhar já na área administrativa, na Delegacia de Controle de Segurança Privada, na DELESP, onde fiquei um bom tempo. E em junho do ano passado eu fui convidado e aceitei assumir a DELEAC, porque é um tema que eu gosto muito, sou um apaixonado por arma de fogo, sempre tive, sou craque. Então, para mim foi uma realização na carreira, né, um ponto alto, poder assumir essa delegacia. Gostaria que tivesse sido num momento menos conturbado do que esse. Porque logo assim, assumir, as coisas estavam simples. Os processos de aquisição, renovação, eram todos objetivos. Então, a minha preocupação maior era dar celeridade e tornar os processos fáceis para o público em geral. Porque, deixa eu explicar, Luciano, por que eu comecei a me comunicar com o público? Porque assim que eu assumi a delegacia, eu me deparei com uma questão emblemática. Uma pessoa estava adquirindo a arma do então superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele estava transferindo a arma dele para uma pessoa. Essa pessoa teve seu requerimento indeferido, porque a pessoa entrou com pedido de aquisição de arma de fogo ao invés de entrar com pedido de transferência de arma de fogo. Então, ela entrou com um pedido alegando que ia pegar de outra pessoa física, mas um processo de aquisição. Ou seja, se nós dessemos autorização, seria para ela adquirir no comércio. E aí, à época, o delegado, que hoje é até meu substituto na delegacia, o doutor Mauro, ele conversou comigo e falou o seguinte, eu falei, mas a pessoa entrou com um requerimento completamente errado, manda ela entrar com de transferência que nós vamos autorizar. Mas o sistema não é claro, não é fácil para o usuário, não é uma coisa autoexplicativa. Sim. Então, é por isso que as pessoas erram. Aquilo me fez refletir. Aí eu pensei, realmente, e numa época em que os processos eram objetivos, em que você não tinha que analisar mérito nos processos de aquisição, de transferência, nada disso, os indeferimentos eram por motivos assim, falta de documento, falta de assinatura do requerimento, não tinha juntado a certidão de antecedentes criminais. Então eu falei, por que não abrir um canal para falar e explicar para as pessoas e tentar melhorar o serviço dessa forma, já que não existe um canal oficial. Então eu criei um canal meu, né, que eu já tinha como professor, e comecei a conversar, e aí comecei a ter acesso a esse público. E eu vi que na época isso surtiu efeito, porque a gente deferia uma média ali, né, sei lá, de 15%, 20% dos requerimentos por motivos de falta de documentação, e isso caiu drasticamente. No final, antes da decisão, olha que legal. No final, antes da decisão do Supremo, não tinha mais indeferimento. Então, a gente estava com um índice de produtividade altíssimo na delegacia, reconhecido pelo público no Rio de Janeiro, inclusive. A gente estava conseguindo deferir os processos em 3, 4 dias de análise e decisão, porque era completamente objetivo, então não tinha por que enrolar muito, né? Só que aí veio a decisão do Supremo, na DIC 6119, dizendo da efetiva necessidade e tal, para aquisição de arma.
Aí nós passamos a analisar o mérito e os indeferimentos voltaram, mas agora não com razões objetivas. Sim, sim. Envolvem análise de mérito, né? Porque eu entendo que esses processos eles são atos vinculados, não entendo como atos discricionários. Entendo que são atos vinculados. Perfeito. Existe ali como é que eu vou expressar aqui para o leigo, né? Existe ali algo que acho que é um conceito jurídico indeterminado, mas para o leigo entender isso, né? Que é essa efetiva necessidade. Então, para que a administração possa deferir, é necessário que ele demonstre um risco diferenciado em relação à população em geral, tendo em vista o que está hoje em decreto e o que está na decisão do Supremo. E as pessoas têm grande dificuldade para entender isso, e acreditam que a gente indefere com prazer, ou indefere por questões pessoais e tal. Até colegas da área do direito, bacharéis em direito, também têm dificuldade de entender o que vem a ser essa efetiva necessidade, mas, vejam bem, mesmo que a gente não saiba o que é efetiva necessidade, a gente sabe que não é. O que não é? Sim. Não é. Por exclusão ajuda bastante, né, doutor? O que não é? Já vamos eliminar. O que não é? Já disse o Supremo. É alegar problemas relacionados à segurança pública. É alegar questões inerentes a índice de criminalidade, tal, tudo isso é o que o Supremo está dizendo. Então, eu tenho que seguir. Sim. Estou obrigado a seguir, né? Sim. Então, eu comecei esse contato aí, acho que adiantou bastante, mas aí a gente se deparou com essas dificuldades. Depois veio o decreto, agora no 1º de janeiro, trazendo também esse complicador, complicando a vida dos IATs, na questão dos IATs militares, em especial. Né? Tentei solucionar aqui no Rio de Janeiro, eu solucionei durante um tempo, depois veio um ato cassando a minha portaria aqui, né? Tive 2 portarias cassadas nesse meio tempo aí, uma referente aos IATs e outra referente aos militares temporários. Mas agora, pelo menos, a questão dos IATs militares está resolvida, porque eles vão poder fazer novamente laudo com arma do sigma, de acordo com o novo decreto. Mas foi uma luta para que isso fosse incluído no decreto atual, né? Porque ninguém sabia nem que existia IAT militar. Então, não era uma preocupação de muitas pessoas, né? Sim. Então, poucos a gente vai tentando aí ajustar essa nova realidade. Agora, eu estou no grupo de trabalho que vai participar da redação da nova instrução normativa. Fui convidado, aceitei. Então, vamos ver aí o que a gente consegue, né? Olha que honra, estamos aqui com o coordenador-geral de controle de produtos e serviços na live, professor Campidelli. Coisa boa. Coisa boa. E é importante destacar que esse trabalho que você desempenha, esse trabalho fenomenal que você desempenha, né, de orientação aí dos pedidos, nada mais é do que você tentando esclarecer a população com relação aos pedidos. Não tem nada de orientação, nem nada disso de como teor do que fazer, né? É só o como fazer, porque por vezes não é autoexplicativo ali o sistema, né? As pessoas têm muita dificuldade, né? Eu cheguei a ver, né? Eu não faço análise, eu como promotor de justiça não tenho como dar parecer, nem como avaliar pedidos. Eu recebo um monte de inbox aí, de pedidos, dá uma olhada no meu pedido de porte, dá uma olhada no meu pedido, eu não posso fazer, né? Eu gentilmente, educadamente, eu tento explicar que não cabe a mim fazer esse tipo de análise, né? Mas eu, por curiosidade, né, e até por pesquisa, por vezes eu dou uma olhada nos pedidos, e uma vez me chegou um pedido de porte assim, né? O cara falou, eu já tive indeferido meu pedido de porte algumas vezes, né? E aí eu perguntei pro cara, mas quantas vezes teve indeferimento? Ele falou 7. Eu falei, porra, mas 7 vezes indeferido talvez não fosse o pedido, né? Talvez fosse alguma pendência que ele tem, não estava contando e tal. E eu falei, manda um pedido para eu ver o que está acontecendo, né? Fiquei curioso, confesso que eu fiquei curioso com 7 indeferimentos. E aí o pedido dele era assim, Demon, eu, fulano de tal, venho requerer o porte porque tem efetiva necessidade. Ponto, data e assinava. Porra, mas nem no objetivo, no pedido de posse, talvez fosse indeferido um pedido desse, né? Nem mencionando um documento, nem nada.
né? E o cara reclamando que tinha muito indeferimento, que indeferia porte, né? Eu fiz a pesquisa para o Papa Alfa, né, para o porte de arma para defesa pessoal, que eu escrevi. Eu fiz a pesquisa sobre indeferimento, sobre como é que estava essa situação, vendo, tentando olhar a questão da reclamação geral, né, que só indeferia e tal, e eu cheguei a índices, a depender do estado, de mais de 50% de deferimentos de porte, né? Os indeferimentos, né, a gente, por vezes, não consegue ver a razão do indeferimento, né? A pessoa fala que foi indeferido, mas a gente não tem acesso ao indeferimento e fica muito cômodo dizer indeferem demais, sem analisar o que é o indeferimento, né? Mas, quando a gente vê pedidos muito mal formulados, por vezes uma explicação de como fazer ou o que buscar para fazer fica bem tranquilo, né? Facilita demais o serviço para todo mundo. Você dizia, agora participando do grupo que vai fazer a discussão sobre como será a nova instrução normativa com base nesse novo decreto, né? E foi colocada aqui uma orientação aqui da Coordenação Geral de Controle de Serviços de produtos, de serviços e produtos, né, a respeito da questão da celeuma que se criou quanto ao vigilante, né, com a nova definição de energia, né, com a atualização ali da questão de energia de calibres e a portaria 1222 ainda em vigor, né, havia toda a discussão no sentido de que o ponto 38 SPL é restrito, né, e haveria o problema do agente de segurança, né, agente de vigilância privada está utilizando esse equipamento, né? E hoje saiu a orientação da PF no sentido, o grande Rafael Cunha aqui, juiz do Rio Grande do Sul, nosso irmão de armas aí, e querido demais, está acompanhando a live. Houve essa preocupação, houve esse questionamento. Eu fui um dos que primeiro levantou essa questão aí, né? Muito mais no sentido de mostrar que o decreto foi muito mal formulado, né? E falhou demais no que ele estava pretendendo, né? Eu participei do grupo de trabalho pela CBTP, né? Na sexta reunião, eu falei a pedido da presidência da Confederação Brasileira de Tiro Prático a respeito dos interesses dos atletas, né? Vamos matar junto por aí também. E, em seguida, o Conselho Nacional do Ministério Público pediu para que eu participasse das demais reuniões como membro convidado dos conselheiros que estavam ali atuando, né? E em nenhum momento foi discutido aquilo que foi apresentado no decreto, né? Inclusive, eles haviam colocado, né, Damon, que no dia 15 de junho a expectativa já era de apresentação do decreto, mas antes disso, porque a nossa última reunião foi final de abril, né, antes do término do prazo do PF-RECAD, inclusive, na sexta-feira imediatamente antes do encerramento do prazo do PF-RECAD, que eles trariam para nós a minuta para discutir, né? E essa discussão, ainda que não vinculando o ministro da Justiça, que não vinculando o presidente da República, seria sobre a minuta exatamente para evitar que pontos como esse passassem despercebidos, né? Evidentemente que se tivesse sido trazida a discussão uma régua de 407 joules, com o que está previsto desde 2019 com relação a energias, né, nós já alertaríamos, eu com certeza alertaria, né, que esse padrão aí, esse patamar, pelo que foi colocado na portaria 1222, colocaria o ponto 38 SPL na faixa de restrito, né? O que acontece é que hoje nós não temos ainda o ato conjunto do Exército com a Polícia Federal que vai estabelecer quais são os calibres nominais permitidos e nominais restritos. Né? Nós ainda temos a única norma técnica que nós temos no momento é a portaria 1222. Esse ato conjunto deve sair aí nas próximas semanas, porque esse ato conjunto independe do acordo de colaboração técnica. Que existe uma colaboração técnica que vai ser feito
está previsto lá no decreto, para poder migrar os CACs, né, as armas, tudo para dentro do Sinarme. E depois disso é que nós vamos ter aí um prazo de definição de quando os CACs efetivamente virão. Primeiro vai ser celebrado o acordo de colaboração técnica, para depois estabelecer aí um período de transição. E com relação à questão da confecção dos calibres, isso deve sair mais rápido, porque é um ato conjunto, uma portaria que vai ser assinada pelo diretor-geral e pelo comandante do Exército. Nessa portaria, nós acreditamos que o 38 não virá com esses 437 jogos. Não é porque nós vamos alterar as leis da física, não. Não é por isso. É porque o calibre 38, ele historicamente não produzia essa energia. Até nós tínhamos aí, antes de 2019, nós tínhamos aí o decreto 3365, se não me engano, que já previa esses 407 joules. E o calibre 38 esteve enquadrado como calibre permitido. O que acontece? Talvez tenha dado uma determinada munição, ou tenha deixado de fazer a média da energia do calibre, como sempre foi feito, considerado um patamar superior, considerado o máximo de energia que ele pode produzir, e não a média do que pode ser gerado ali nos disparos com o calibre 38. Então, nós acreditamos que nesse conjunto, o calibre 38 virá abaixo dos nossos joules, e aí nós vamos ter o calibre 38 enquadrado como arma de uso permitida. Né? Essa a nossa expectativa. Eu fico assustado, sabe, Daimon? Eu sei que vai ser essa saída, eu li a instrução aqui de vocês, né? A orientação aqui que foi passada pelo Ministério da Justiça aqui já para vocês, antes da reunião, né? Mas eu já me assusto, né? A gente discute muito balística, eu sou professor de pós-graduação em balística, né? Eu fico assustado quando a gente fala que vai voltar para a análise que era feita em 1980, né? na 3665, mais ou menos, né? no antigo malfadado R-105, né? Porque a balística evoluiu demais, o propelente evoluiu demais, as armas evoluíram bastante, né? E a gente precisava, na verdade, ter se desfeito desse vetusto uso da energia, né? Na verdade, a gente precisava de uma grandeza muito mais apropriada para a gente estar falando de balística e de efetividade das munições, né? Que a gente trouxesse uma grandeza física mais apropriada, como velocidade ou outra, né? Mas já que estamos tratando de energia, né? E fizeram essa bobagem de fazer um corte como em 1900 e bolinha, né? Que se corrigisse o valor, né? Que se corrigisse o valor. Não é que o ponto 38 SPL não dá isso. No provete que foi utilizado, pela média da SAAME, pela munição padronizada que foi adotada, né? Pelo cano do provete, né? Hoje está circulando aí, você deve ter recebido vários aí também, né? Várias medições que foram feitas por fabricantes, né? De armas, de pockets, de armas menores e tal, né? Falando de energias e tal. Não é essa a regra brasileira, né? A regra brasileira é no cano, no provete, da medição feita por padrões internacionais, né? Não é isso. É que, na verdade, a energia que foi utilizada, o corte que foi utilizado, né, é um corte muito baixo, né? Nós deveríamos estar utilizando, né, um corte superior que incluísse essas munições efetivamente que estão sendo alcançadas, e está se buscando eliminar o 9 por 19 milímetros, o que é uma tremenda de uma bobagem, né? Eu posso dizer hoje, já encerrado o grupo de trabalho, inclusive já revogados os decretos que o criaram, né? Um dos órgãos que participou, órgão efetivo do grupo de trabalho, foi a Receita Federal do Brasil. E a Receita Federal do Brasil, na sua defesa, na 7ª reunião, salvo engano, ela foi taxativamente contra a modificação da classificação dos calibres, que até então já não estava mais sendo discutida, sabe, Daimon? Não se falava mais ali na 7ª reunião sobre reclassificação dos calibres, exatamente porque a Receita Federal do Brasil não é órgão de força de segurança,
não é Forças Armadas e não é CAC nível 3. E como órgão de fiscalização, tem o seu grupo de repressão que precisa de arma de fogo. E as armas de fogo da Receita Federal do Brasil são armas de fogo 9 por 19 milímetros. Hoje, a Receita Federal do Brasil não estaria podendo utilizar, lógico, que tem o 79, que agora está sendo usado para coxambrar uma série de situações, né? Mas ela não vai poder mais adquirir o equipamento padronizado que vinha adquirindo 9 por 19 milímetros. Né? Então, se nenhum dos órgãos participantes do grupo de trabalho, órgão de Estado, né? A Receita Federal do Brasil, já não estava falando mais disso, né? Eu trago como atirador, né? O 9 por 19 é o calibre mais fraco utilizado no mundo inteiro. É utilizado porque é o mais fraco que tem poder de incapacitação suficiente, é o mais fraco que mais fabricado no mundo, é o mais fraco, mais produzida munição de arma curta no mundo, né? Não é por outra razão. A mítica toda que existia aqui no Brasil com relação a uso restrito de utilização exclusiva das Forças Armadas e das Forças de Segurança já caiu por terra. E não caiu por terra por questões políticas. Ele caiu por terra porque o Exército entendeu que não havia mais necessidade da restrição e limitação de utilização. Não precisava essa régua ter baixado tanto e a gente ter voltado, né, ou ter se buscado voltar à situação anterior, porque não justifica. Não justifica os 4 anos de liberação, na verdade 5 ou 6 anos de liberação, porque ele foi liberado no governo Temer, né, o 9 por 19 como restrito e depois baixado para uso permitido. Né? Além dele ter sido utilizado por todo esse tempo, nesse governo, de janeiro até agora, ele continuou sendo utilizado como uso permitido e não teve qualquer problema a justificar faticamente o seu rebaixamento. Né? Mas eu entendo tudo que foi colocado, né? A hermenêutica que se buscou fazer para justificar. Explica para a gente aí essa dança que foi dada. Do ponto de vista técnico, tudo que você falou eu concordo, é minha opinião também. Eu particularmente não acho que deveria haver divisão de calibre permitido e calibre restrito. Eu sou contra isso até na origem já. Então, a minha opinião pessoal é essa. Só que enquanto operador do sistema, eu tenho que adequar à regra atual. A regra atual é essa. E a gente precisa encontrar uma saída para esses problemas que foram criados. O problema mais urgente que surgiu no primeiro momento foi o da segurança privada. O que acontece? Nós temos uma lei de 1983 que afirma, inclusive, que as instituições financeiras não podem funcionar sem segurança armada. Sim. É obrigatória a presença de segurança armada. É o único local onde não existe a obrigatoriedade de uma segurança armada. São as instituições financeiras. E o que acontece? A partir do momento que a gente adotasse uma posição radical, olha, o 38 agora é restrito, acabou. E adotássemos um posicionamento que a lei do desarmamento prevalece sobre a lei 7.102, em 83 não tivéssemos aí uma hermenêutica para explicar e conseguir dar uma solução viável, nós colocaríamos todas as empresas numa situação de irregularidade e criaríamos uma insegurança ainda maior. Porque alguém chegou para mim e falou assim, por que o senhor não vai lá apreender a arma que está no banco, com o vigilante lá no banco? Tá, porque eu vou deixar a instituição financeira sem segurança. Aí o cara entra lá e assalta porque eu fui lá e recolhi a arma do vigilante. Tem o menor sentido isso. Nenhum. Para mim, esse tipo de debate não tem fundamento. Então, o que acontece? A gente querendo ou não, gostando ou não gostando, existe uma norma hoje que está em vigor, que é o Decreto 11.615, de 2023, que restabeleceu um parâmetro que, na minha opinião pessoal, também considero ultrapassado, esse parâmetro de 407 cáusticos, mas é o parâmetro que a gente tem hoje. E a gente precisa trabalhar com ele. Como é que a gente vai ajustar isso? Né? De acordo com as interpretações possíveis. Existem várias... O direito é muito elástico, existem várias possibilidades. E dentre essas possibilidades, nós vamos conjugando aquilo que é possível para manter a operabilidade das empresas de segurança, das instituições financeiras. Porque imagina, se eu tiro a segurança de lá, a instituição tem que fechar. Não, olha o cálculo. mas em nenhum momento, né, Daimon, quando a gente se insurgiu quanto ao calibre... Não, isso. Existem pessoas
inclusive advogados, que questionam dessa forma. Então, eu acho temerário esse tipo de questionamento feito dessa maneira, né? Agora, realmente, é um problema que se criou, e a gente estava até debatendo no nosso grupo se hoje não existe uma categoria de semi-restrito. Porque Pois é, pois é. tem lá o 9mm, né, o 40, 45, 357, que foram adquiridos nesse período, que o artigo 79 permite a manutenção com a pessoa, tá? Então, como é que fica? É uma arma semi-restrita, né? Porque ela é de calibre restrito, mas o indivíduo vai poder manter com ele, porque ele adquiriu, foi um ato jurídico perfeito a sua aquisição. Então, como é que fica essa questão exatamente? Porque nós vamos ter dentro do Sinarme, que hoje é só para armas de uso permitido, nós vamos ter várias armas de uso restrito lá dentro. E não somente órgãos de segurança, nós vamos ter do cidadão. Sim, Né? e mais que isso, criou-se uma situação agora que determinados calibres estão classificados como restrito pelos equipamentos, né? Armas curtas de calibre restrito e armas longas de repetição não são restritas, armas longas semiautomáticas não são restritas, seriam permitidas, né? Porque na alma raiada ficou só acima de 1.620 joules. Então, a situação vai ficar muito complicada, porque até para o lojista, porque o lojista está impedido de receber aquela munição porque ela é de uso restrito, mas para o outro equipamento ela não é restrita, né? Então criou-se uma salada e uma insegurança muito grande, porque inclusive uma das coisas que vocês terão que se debruçar é com relação aos lojistas, porque tem lojista que está com estoque adquirido e que tem que estar cobertado pelo 79, a meu ver, porque adquiridos num momento anterior, né, e de boa fé, e num momento em que não eram restritas, e que agora, na classificação de restritas, estão fazendo com que eles estejam numa condição de precisar de uma segurança armada, que até ontem, né, antes da posição de vocês, né, seria de uma segurança armada que não poderia estar armada com o ponto 38 da SPL, que é restrito. Né? Então, veja o nó que virou, uma insegurança tremenda, uma expectativa muito grande com relação ao decreto, que, em verdade, veio trazer muita insegurança jurídica. Né? Ele confundiu muitas coisas, e uma das coisas que eu digo aqui para vocês, e eu tenho falado já desde a sexta-feira, né? A gente que veio acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando os bastidores, né, pelo acesso que a gente estava tendo, nós vimos na segunda-feira um decreto, ou uma minuta do decreto, que estava bem diferente da minuta que foi apresentada, que foi o decreto publicado. Né? E ficou claro, efetivamente, que foi retirado a forceps, foi retirado muito em cima da hora, né, por determinação de quem assina, por óbvio, né, uma série de dispositivos ali que tornaram o decreto publicado quase que ininteligível. Não dá para entender o que estava ali, porque tiraram, a competência estava sendo transferida para a Polícia Federal, e isso desde maio era de conhecimento, né, estava sendo transferido para a Polícia Federal no decreto. Parece que na quarta-feira, quando saiu aquele pop-up do Exército, dizendo, a partir de segunda a gente não faz mais nada porque a competência é da Polícia Federal, né? Aquilo ali gerou um descontentamento tão grande, ou uma situação tão complicada, né? Que se forçou uma retirada daquele dispositivo, né? E tinha um dispositivo expresso, é competência da Polícia Federal cuidar das armas dos CACs. Estava escrito isso. E retiraram isso do decreto, e a competência da PF continuou em outros dispositivos. Não houve uma releitura dos dispositivos sem essa transferência de competência. Né? E agora essa competência sendo transferida por convênio e agora por um acordo, né, de celebração de um acordo de cooperação, né, o que também a gente vai discutir. Eu não quero te colocar em saia justa nem nada disso, né, vou deixar para discutir fora essa questão, e eu tenho minha posição a esse respeito, né? Mas, independente de se transferir ou não transferir a competência para a Polícia Federal, o que a gente esperava, efetivamente, era que o decreto tivesse um pouco mais de certezas nas definições que ele estava trazendo e não trazer mais incertezas para a gente. Mas a gente já chegou a 514, dá uma boa notícia para o pessoal e vamos falar a respeito da dúvida mais recorrente. O pessoal que tem o porte,
né? O pessoal que tem o porte assinado para defesa pessoal, né? Eu elenco no meu livro 6 modalidades de porte aqui no Brasil. Deixa eu fazer um merchan aqui. Vou ter que atualizar, eu peço para o pessoal não adquirir agora o livro, ele vai ser atualizado sobre o novo decreto e a nova regulamentação, tá? Mas no Papa Alfa eu trago 6 modalidades de porte para defesa no Brasil, tá? E uma delas é o porte assinado para defesa pessoal, que muitos consideram como sendo inalcançável, mas que, em verdade, a gente tem em torno de 10 a 12 mil deferimentos nos últimos anos aqui no Brasil, né? E essas pessoas tiveram deferido um porte para a defesa pessoal, que comprovaram que estão numa condição, como você falou, numa condição diferenciada, né? Tiveram a autorização do Estado para estar portando seus equipamentos, e muitos deles em calibres até então permitidos e que agora tornam-se restritos. Esses portes, Daimon, eles estão valendo ou não estão valendo? Conta pra gente. A conclusão nossa, e aí eu falo nossa, porque não era só minha, já tinha esse entendimento, mas hoje isso foi debatido nessa reunião, e essa reunião já se tornou pública, né? Então, isso foi debatido nessa reunião, e a conclusão que nós chegamos ali, lógico que isso vai ser colocado em instrução normativa, é que esses portes estão todos eles na validade. Alguns me mandam aqui no direct aqui o seguinte: eu tenho porte para 9 milímetros, o que eu faço se eu for abordado pela polícia? Eu falo, mostre seu porte, apresente seu porte junto com o seu documento de identificação. Ah, mas aí eu vou ser autuado pelo artigo 16? Não tem sentido. Você está com a documentação correta e está com a indicada no documento de porte, não tem o menor sentido qualquer tipo de atuação policial que não seja te liberar e mandar você seguir seu caminho. Perfeito. Exatamente dentro da lei. Então, os portes estão valendo, tá? Quando da renovação, quem já tem porte para esse tipo de arma poderá continuar com o porte para esse mesmo tipo de arma, não haverá necessidade de trocar. O que não vai poder ser feito agora é deferir um porte novo para esse tipo de arma. Perfeito. Quem não tem porte e vai pleitear o porte hoje, terá de pedir o porte para uma arma de uso permitido. Então, terá hoje para uma calibre 380, que eu acho que é a única aí que restou compatível com defesa pessoal. Por enquanto vocês não redefinirem a energia, né, nem do 38 não pode pedir. Né? Pode. Hoje não pode pedir do 38, né? Do ponto 38 SPL, vamos deixar claro. Adquirir o 38, né? Mas para quem já tem, a gente entende que está acobertado ali pelo artigo 79, porque quando ele fala que é assegurada a permanência, poderão permanecer, nós entendemos que é para finalidade, e a finalidade é defesa pessoal, e o porte é defesa pessoal. A arma que foi adquirida no SINARM é para defesa pessoal, e o porte é para defesa pessoal. Então, essa arma não está continuando dentro da finalidade para o qual ela foi adquirida legalmente na vigência da norma anterior. Tá? Então, pode continuar, além de poder continuar portando, quem tem o porte válido, quando for requerer a renovação, não há necessidade de alterar a arma do porte. Pode pedir para a mesma arma que já consta no documento. Perfeito. Hoje. Deixa eu só fazer um ressalvo aqui. Segura aí o que você ia falar, Daimon. Só porque o pessoal está flodando um pouco o chat aqui. Né? Pessoal, nós estamos falando com o delegado da Polícia Federal, nós estamos falando com o delegado-chefe de DELEAC, da Delegacia de Armas e Químicos da Polícia Federal, e tem um monte de gente fazendo um monte de pergunta que é do Exército. Não houve transferência de competência do Exército para a Polícia Federal. Guia de tráfego do Exército continua valendo, pessoal. Não mudou nada na documentação, não houve regulamentação de nada ainda do decreto, então não tem como se exigir alteração de documento, mesmo que o SIGICOP já esteja com outra forma de documento, mesmo que esteja com outra roupagem, falando que vai fazer outra coisa. Pessoal, isso é Exército. Tá? Ainda não tem nem o convênio, nem o acordo de cooperação, nada. Então vamos aproveitar para fazer pergunta para o Daimon, que está se dispondo a estar conversando com a gente, esclarecendo, e trouxe uma baita de uma informação a respeito de porte que ninguém estava sabendo. Meu irmão, você não sabe, meu irmão, a quantidade de pedidos e de perguntas que eu recebi na sexta, no sábado e no domingo. Os caras, Lara, eu tô viajando, cara, meu porte está valendo. Lara, eu tô
longe de casa, e agora? Meu porte não vale mais? Eu vou largar a arma para trás? O que eu vou fazer? Né? E é um susto, né? Porque ficou todo mundo pego no contrapé. Né? Uma baita de uma informação quentíssima, tá? Em primeira mão, o porte está valendo, o porte vai continuar valendo, porque ele é ferido de boa-fé, pedido de boa-fé, e você tem uma relação ali que foi reconhecida e tem que ser mantida. Tá? Não tem nada, não houve nada que alterou a concessão do seu porte, a validade do seu porte, né? E a condição de você estar autorizado a utilizar o seu equipamento. Então é isso que está sendo colocado. Pessoal, GT é do Exército. Vocês estão querendo saber da guia de trânsito da Polícia Federal? Nós vamos perguntar para ele da guia de trânsito da Polícia Federal. Explica para mim aí o que é a GT que vocês estão querendo saber. Eu sei que o pessoal está preocupado com as guias de tráfego do Exército, porque as guias de tráfego agora vão ter, pela previsão, e aí é que a gente precisa entender, quando se retirou a transferência de competência para a Polícia Federal, já se transformou a GT, a guia de tráfego do Exército, numa guia de trânsito da PF. E ela já está constando no decreto, você viu, né, Daimon? Ela já está constando os dados da guia de trânsito da Polícia Federal. E aí ficou esquizofrênico. Peraí, como é que a guia de tráfego tem os dados da guia de trânsito? É exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Na segunda-feira não era esse o decreto. O decreto que foi publicado na sexta não é a minuta de segunda, tá? Da segunda da semana. Então ficou esquisito, tá? Explica para a gente, Daimon, da competência da Polícia Federal as guias de trânsito. Como é que se fará as guias de trânsito e como é que vai funcionar a guia de trânsito da Polícia Federal para as armas registradas no SINARME que o cidadão tem e que hoje se tornaram armas de uso restrito? Vamos lá. Antes de mais nada, só responder. E eu te interrompi, desculpa. Está surgindo muito essa pergunta aqui. Quem tem arma hoje restrita vai poder renovar o registro da arma quando vencer? Com certeza. Não há impedimento algum pelo fato dela hoje ser uma arma de uso restrito. Está amparado pelo artigo 79. Tem cara dizendo assim, eu vi aqui o comentário, não, você não vai renovar e a Polícia Federal vai na sua casa buscar... Já bloqueei, Damon. Tá falando besteira aí no chat, a gente não precisa não. Tem um monte de gente para aproveitar. Não existe isso. O que existe existem parâmetros para a renovação. Se você não seguir aqueles parâmetros, você não renova nenhuma pistola 22. Então, é claro que para renovar existem os requisitos. Com os requisitos, pode, com certeza, renovar. Não haverá óbice a renovação dessas armas pelo atual decreto, porque o artigo 79 garante o direito de permanecer com elas. Agora, quais são os requisitos? Tem que apresentar toda a documentação. Tem gente que quer renovar a arma, aí vai lá dizer assim, não, mas vocês aqui são comunistas, mas o cara está com a Lei Maria da Penha. O cara está lá com a medida do juiz suspendendo a posse dele. Mas ele quer comprar até mais arma, às vezes. E aí eu sou comunista porque não autorizo. Olha só o nível de... O pessoal não entende, Daimon, que para nós é automático. Quando chega uma Maria da Penha, aqui na minha promotoria, já é um pouco mais grave, a minha promotoria do júri, né? É uma tentativa de feminicídio, algo do tipo, né? Mas quando eu estou de plantão e eu pego a criminal residual, né, que pega a Maria da Penha no atacadão, né, a lesão corporal, a violência doméstica mais básica, né, menos violenta, vamos colocar assim, né, que não chega numa tentativa de homicídio, né, a primeira coisa que a gente faz é comunicar à Polícia Federal e ao Exército verificar se tem armas. Né, porque uma das medidas é a tomada das armas para evitar que o mal se propague, né, que ele evolua, que ele cresça. Então é automático, pessoal. E essa comunicação feita, né, dessa ocorrência que foi registrada, isso aí já está anotado ali e vai gerar o impedimento do pedido. Não é por cor nenhuma do delegado, não é isso. É porque tem uma ocorrência e basta ter essa ocorrência de Maria da Penha para estar barrado ali os seus procedimentos dali para frente. Sim, e com relação à questão da guia de trânsito, o que acontece? Nada mudou em relação às guias de trânsito, em relação ao que nós tínhamos no decreto 11.366. Ou seja, a arma está no armeiro, quero levar, posso pedir guia de trânsito? Pode. Eu quero
preciso treinar. Tem uma regra específica de treinamento hoje. Porque existe uma diferença entre treinamento e tiro recreativo. Então, se for pedir a guia de trânsito para levar a sua arma ao stand, consiga lá a declaração de que você vai participar de um treinamento conduzido por um instrutor e tal, e será deferido. Agora, o que acontece tem gente que quer pedir e não junta a documentação. Mas com a documentação anexada, a guia de trânsito está saindo normalmente. Hoje mesmo eu assinei algumas aqui. Então, a guia de trânsito está sendo expedida normalmente. Tá? Não está havendo empecilho nenhum para conduzir a arma até o estande. Uma outra questão que colocaram aqui também nas perguntas foi o seguinte: eu tenho uma 9mm no Sigma. Posso transferir para o Sinarme só se essa arma no Sigma estiver no chamado acervo cidadão. Se essa arma no Sigma estiver no acervo cidadão, estou falando de arma que hoje é considerada de uso restrito. Se essa arma no Sigma estiver no acervo cidadão, como é o caso de muitos magistrados e membros do MP, pode trazer essa arma hoje para o Sinarme. Por quê? Porque essa arma não está alterando a sua finalidade. Qual é a finalidade do acervo cidadão? Defesa pessoal. Vai trazer para o Sinarme, defesa pessoal, pronto. Agora, se essa arma hoje está lá no tiro esportivo, não pode migrar ela para defesa pessoal no Sinarme. Tá? Porque essas armas de uso restrito, elas não estão vinculadas hoje à atividade para os quais foram adquiridas. E eu não posso autorizar uma nova aquisição no Sinarme de arma de uso restrito, fora aquele caso que eu já mencionei. Agora, se tiver lá uma 380 lá no Sigma e quiser trazer hoje para a Polícia Federal, pode trazer. Se o mapa da PF não estiver completo, né? Porque lembrando que o decreto reduziu para 2 armas por pessoa, então é um limite muito, muito baixo, né? Sim. Até veio aquela questão dos agentes de segurança que podem adquirir arma de uso restrito, mas, por exemplo, eu tenho no Sinarme 3 armas, as 3 eram de uso permitido, hoje eu tenho 3 armas de uso restrito. Porque Eu estou na situação. eu tenho no Sinarme 9mm, tenho uma 45 e um 38. Até o 38 dançou na história. Até o 38, é verdade. Ficou como restrito. Então, até para isso a gente vai ter que estudar, porque como é que nós vamos fazer essa questão de 2 armas e aqueles que podem adquirir armas de uso restrito, como é que vão fazer com esse limite de 2? A minha sugestão vai ser que sejam 2 de uso permitido, 2 de uso restrito e 2 de uso restrito longas, pelo menos para aqueles que podem ter armas de uso restrito, né? Sim. Esse é um dos problemas que eu levantei, viu, Damon? Quando tem a previsão de que pode fazer a aquisição, não tem o número de aquisições que podem ser realizadas. Né? E isso ficou para vocês disciplinarem ali, porque senão fica complicado. Né? A gente que estava... A única do Sinarme que eu tinha, né, era uma .40 SW, tive que tirar a velhinha do armário lá, não estava usando nem o calibre, eu não estava usando mais, né, há 4, 5 anos. Né? E tive que buscar ela de volta ali quando suspenderam ali, foi revogado o 17, né? Da 9437, que permitia para a gente ali fazer o porte das armas do acervo de atirador. Né? E aquilo ali deixou a gente na mão. E uma das DLEACs que garantiu que se fizesse o registro, né? e a utilização para não ficar sem equipamento, né? Porque o pessoal ficou sem equipamento. Né? Foi a sua. Né? E aquilo ali deu uma segurança muito grande, porque teve um monte de gente que foi pego no contrapé. O pessoal já não tinha arma no Sinarme. Né? Com essa previsão do 17, a gente estava com as armas todas do Sigma. Né? E as aquisições estavam muito mais tranquilas ali no Sigma. Né? E agora essa possibilidade, né, de a renovação do registro ser feita, né, da continuidade da utilização desses equipamentos, né, nos deixa muito mais tranquilos. Né? Então, eu queria que o pessoal aproveitasse essa oportunidade. Né? O Daimon está aí se dispondo a estar tirando as dúvidas. Né? E vamos falar da Polícia Federal, pessoal. Ficar perguntando de coisa do Exército não vai adiantar, vocês estão flodando errado aí o chat. E com relação a essa questão dos CACs, da migração para a PF, que ainda não existe uma data segura para acontecer, existe uma preocupação muito grande da nossa parte de prestar um bom serviço a esse público que vai migrar. Né? É uma preocupação
que vem do próprio órgão central em Brasília, hoje eu presenciei isso, inclusive, uma preocupação de manter uma qualidade de serviço, prestar um bom serviço, com o apoio que a gente espera da inteligência artificial. Ótimo. Porque como o processo do CRAC é, vamos dizer assim, mais cara crachá, para ficar numa linguagem fácil para o pessoal entender, né? Porque você não tem análise de mérito, o cara está no nível 3, né? São tantas armas, tantas permitidas, tantas restritas, e pronto. Né? Tanto de munição. Então, se esses processos forem analisados pelo sistema, evitando ao máximo demandar a ação humana, Sim. a gente consegue, mesmo com um efetivo muito menor, a gente consegue prestar um bom serviço aí à população, que é o que nós esperamos conseguir fazer. Com certeza, Damon, o que a gente esperava efetivamente do Sigicorp, quando ele foi instalado, né, é que se diminuísse a burocracia e ele garantisse que a análise de documentos, as burocracias, os atos repetitivos que aconteciam demais, né, eles fossem superados. Né, e o sistema permitisse uma leitura desses documentos, como você disse, é cara crachá, né, os documentos são todos padronizados, as exigências são todas repetidas, infelizmente, né, e isso aí, com um filtro bem feito, né, ele poderia ser superado rapidamente. Né? Uma das demandas que a gente levou lá no grupo de trabalho, né, era a reclamação muito recorrente de pessoas com antecedentes tendo acesso ao sistema. Né? As pessoas tinham antecedentes em determinado estado, né? Não tinham certidões negativas nesse estado, eles usavam um segundo endereço em outro estado, obtinham certidões ideologicamente falsas, né? Mas com informações verdadeiras naquele estado, o cara não responde a nada. Né? Mas ele buscava aquela certidão naquele estado exatamente por isso. Nunca tendo passado por lá, não tinha crime sendo investigado ou processado ali, e tinha uma certidão, né, ideologicamente falsa, mais válida. Era uma certidão emitida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, naquele sentido. E ele usava aquilo na renovação para tirar o CR, ou seja lá o que for. Né? No grupo de trabalho, nós obtivemos, eu fiz esse pleito, né, e nós obtivemos do CNJ a informação de que será disponibilizada uma certidão unificada de todos os 81 tribunais do Brasil, né, que vai ser disponibilizada especificamente para armas, e com isso a gente fecha uma porta, né, de acesso ao sistema que era utilizado e foi utilizada. Primeiro a gente teve que fazer o QR Code, né, a certificação digital das certidões, depois o QR Code, tá? E tudo isso ainda era motivo de burla e permitia que algumas pessoas ainda entrassem no sistema. Teve alguém que perguntou aqui, mas bacana, né? Só porque o cara está respondendo a um BO, né? Respondendo a um BO, eu nunca vi, né? Tem um crime registrado contra ele, já vai suspender as armas? Não, primeiro que começa que tendo uma ocorrência ou um flagrante de violência doméstica é causa expressa, está na lei especificamente que tem que ser buscadas as armas, que é exatamente para evitar que isso aí evolua e haja uma violência maior praticada com arma de fogo. Segundo, que o pessoal não pode esquecer que nós fazemos uma declaração de próprio punho dizendo que nós não estamos sendo processados e não estamos sendo investigados. Não é indiciado, é investigados. Então, se você consta em qualquer apuração policial como investigado da prática de um crime, você já não está preenchendo os requisitos para estar no sistema de armas. Seja o sistema de armas da Polícia Federal, seja do Exército. Tá? Você não pode. É bom que seja assim, né? É bom que seja dessa forma, até para evitar, exatamente porque uma das maiores críticas que são feitas a esse público é que no meio existem pessoas que não são idôneas. Exato. Então, com essas regras rígidas, eu acho que essas regras... Aliás, eu defendo, inclusive, né, isso aí é um ponto de vista meu, que eu não vejo ninguém falar, mas eu vou aproveitar até para colocar isso aqui. Eu acho até que tanto a posse quanto o porte, eles deveriam ter requisitos objetivos, mas requisitos rigorosíssimos. Por exemplo, por que o policial tem direito ao porte de arma? O que o policial faz para poder ter direito a porte de arma? Qual é o psicotécnico a que ele se submete?
quantas horas de disparo ele faz e tal, para poder ter o porte. Eu acho que o cidadão que fizesse eu fiz um dia de psicotécnico, eu lembro, no meu concurso, né? Foi um dia inteiro de exame psicotécnico. O servidor, o cidadão que fizesse o mesmo exame psicológico, que se submetesse a um curso, a um treinamento intenso, não com estresse, nada disso, mas referente a armas de fogo e tal, e fosse aprovado em todos esses critérios objetivos, poderia portar arma. É a minha visão, né? É a minha visão. Aí esse cara está preparado para portar arma. E sendo o seguinte, mexeríamos na lei, inclusive lá no 121 do Código Penal, colocaríamos uma nova qualificadora para aquele que praticasse o crime com o porte, sendo detentor de porte de arma de fogo. Né? Criaríamos uma nova modalidade de falsidade ideológica para psicólogo que emitisse laudo com informação falsa, para instrutor de armamento de tiro que emitisse laudo com informação falsa. E aí a gente teria o mercado regulado de forma objetiva. Errou, vai pagar por isso. Quem não erra, quem está dentro da lei, quem cumpre os parâmetros, teria direito a ter a sua posse de arma e ter o seu porte garantido. É a minha visão, mas eu sei que não funciona dessa maneira no país e eu, como agente do Executivo, preciso cumprir a lei. Talvez as pessoas, às vezes, não entendam muito bem essa distinção entre o delegado e o cidadão. Então, a gente precisa diferenciar isso. Mas eu penso dessa maneira. Acho que a briga teria que ser nesse sentido. Pô, vamos mexer, criar lei. Olha, tudo bem. O cara portar arma, ele tem que ser virado do avesso, mas de forma objetiva. E se ele cometer algum crime com a arma, ele vai pagar como nenhum outro paga. Então, aí pronto. A regra do jogo é essa. Eu não canso de falar, né, irmão? Paga. Eu não canso de lembrar, né? Na minha promotoria aqui, né? São 19 anos no júri, mais de 430 plenários realizados. Eu nunca fiz um júri com uma arma legal, com a arma registrada em nome do cidadão que atirou, tá? Fiz a pesquisa dos últimos 5 anos no Mato Grosso do Sul, não tem nenhum processo com arma legal, de crimes de homicídio. Né? É exatamente porque a pessoa que tem que passar por todo esse crivo, o cidadão que se dispõe a estar passando por tudo isso, né? Não é um cidadão que vai se dispor a fazer isso para praticar um crime. Né? Não é por aí. Né? O cara sabendo que tem a arma registrada, até falaram, as armas são para armar, não vou entrar no mérito também para não te expor. Né? Mas a questão é a seguinte, nós passamos por um crivo tão grande que me surpreende uma pergunta que nem a do colega aí que falou, mas só porque está respondendo ao inquérito. Não, é porque nós temos que ter, além da reputação ilibada, nenhuma ocorrência mesmo. Tá? Se tiver alguma rusga, não pode estar no sistema. É o que está na legislação. Tá? É o que está na legislação. E nós somos cumpridores da legislação, não à toa. No PFRCAD fomos 99,65% das armas recadastradas, né? As armas restritas foram verificadas, né? A suspeita de 430 mil fuzis, na verdade eles viram que não passava de 47 mil armas restritas e 20 mil plataformas AR, né? O T4, e 14 mil e mais 6 mil importados, né? E isso ficou tranquilo, ficou demonstrado. Né? O que agora a gente precisa entender é quais serão os próximos passos. Você já falou a respeito do... tem um pessoal, o Felipe está perguntando, Felipe, assiste a live do começo, vai ficar gravada, tá? Porque a gente já explicou, foi a primeira coisa que a gente explicou, foi o ponto 38 SPL. Você está mandando várias vezes a pergunta aí, tá? Já foi falado, só assistir, vai ficar gravado aí, tá? Tá tranquilo já essa parte. A gente precisa mostrar agora, né, que além de cumpridores da lei, independente de questionamento da forma como vai ser transferida a competência para a Polícia Federal, e não é questionamento com relação à competência, a possibilidade de cumprimento pela Polícia Federal, porque isso não há dúvida nenhuma. Né? Eu conversei com você desde o primeiro momento. Né? Se a gente tiver um filtro bem feito no sistema,
né, talvez a gente não precise de tanta gente. E há muita dificuldade pela quantidade de efetivo da Polícia Federal e todas as atribuições que ela tem, né? Mas se a gente tiver um filtro bem feito, se o Sinarme 3 funcionar corretamente, talvez só num caso de incongruência, de inconsistência na documentação ou de efetivamente um problema acusado, né, baixe para o operador humano, né? Que isso aí seja tratado a nível de sistema e de checagem eletrônica aí dos documentos, né? Porque é muita burocracia e muita repetição de atos mesmo, né? Mas a preocupação maior está no sentido de a forma com que foi colocado o decreto, Daimon, ele não deu perspectiva de uma vacatio legis, né, de um período de vacância e adaptação do usuário ao novo regramento, que o regramento foi houve uma variação muito grande do que estava previsto e o que veio para a nova regulamentação, e mais, ele já gera dúvidas de aplicação imediata, a ponto do pessoal ligar, não vai brincando. O pessoal ligou, eu posso seguir viagem, Lara? O que eu faço? Porque eu não sei se está valendo, né? Meu documento eu não sei se vale mais. Né? Foi assustador, né? E essas informações que você está trazendo aqui para nós, elas são maravilhosas, porque você está dando uma tranquilidade para o pessoal que ninguém tinha dado ainda, né? Não, eu espero que... Eu estou vendo aqui algumas perguntas são de coisas que nós já respondemos. Você vai poder renovar o registro e tal. O pessoal talvez tenha chegado depois ou não prestou Não atenção acompanhou. no que foi dito, né? Mas eu acho importante, por isso que eu até falei com você se a gente não podia fazer essa live, porque as perguntas são sempre as mesmas, são repetidas. Sim. E as pessoas estão com muito atemorizadas em relação ao novo decreto. Primeiro de tudo, algumas pessoas, eu classifico aqui em 3 grupos. Os que entendem o momento e conseguem compreender que o que vai ser feito a partir de agora é o que é possível de ser feito. Um grupo de pessoas que parou no tempo, está lá ainda antes de 31 de dezembro de 2022, parou no tempo, que ainda não compreendeu a mudança de parâmetros. E um grupo de pessoas que é completamente alheia à realidade, que acha que é de um jeito que nunca foi no Brasil. Nunca foi. Sim. Né? Sim. Quando houve aquela explosão de decretos no governo anterior, né, eu, antes mesmo de assumir a DELEAC, eu comentava com algumas pessoas próximas e dizia o seguinte: olha, isso aí é meio que frágil. Muito. A lei do desarmamento ela continua inalterada. Né? Então, essa conquista aí de direitos por decreto é muito frágil, porque se mudar o governo, entrar um governo que tem uma política diferente da atual, Sim. no dia 1º de janeiro cai tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Não se buscou uma mudança legislativa efetiva, talvez não tivesse força para isso, não vou entrar no mérito, mas não uma mudança legislativa efetiva em relação a essas questões. Então, nós temos aí agora um decreto, que é o decreto que regulamenta a lei de desarmamento, a Lei 10.826. Temos que dar execuibilidade a esse decreto. Estamos muito preocupados como vai vir essa instrução normativa, porque é ela que, de fato, vai orientar o trabalho das DELEACs, das UARNs pelo país afora. Né? Perfeito. É uma preocupação muito grande aí. Não estou falando exatamente pela PF, né? Estou falando como servidor, claro, mas quero colocar aqui que existe essa preocupação para tranquilizar a todos e garantir aqui que alguns atos praticados na vigência até anterior ao decreto 11.615 do dia 2023, que foi o que realmente modificou o status quo, e esses atos permanecem rígidos. Sim. Registro permanece válido, porte permanece válido, direito à guia de trânsito existe nos mesmos termos, tá? Isso tudo não mudou. O que muda é hoje. Eu quero hoje comprar uma 9mm para a defesa da minha casa. Não é possível.
Hoje não dá. Hoje não é possível, né? Então, quero comprar uma pistola 380. Posso? Pode, se você demonstrar lá no seu requerimento a efetiva necessidade, não tiver antecedentes criminais, for aprovado no laudo psicológico e no laudo técnico, pode, tá? Sem problema nenhum. Agora, a questão hoje é essa, né? A questão que se coloca hoje é essa. Muitas dúvidas aí, muito temor, no meu modo de ver, não procede. E cuidado, de fazer só esse parênteses aqui, Luciano, porque a quantidade de pessoas espalhando fake news nesse momento é assustadora. É assustadora. Os caçadores de like. É assustadora. E sem qualquer fundamento técnico jurídico no que estão falando. Então, são verdadeiras aberrações e as pessoas vão lá e batem palma, aplaudem. Não, é isso mesmo, estou contigo e tal. E o sujeito está jogando para a plateia. Eu vi isso no PF Recad. Tinha gente mandando não fazer o recadastramento e aquela pessoa já tinha feito o recado. Já tinha feito, que é pior, né? Foi o primeiro a fazer. E bradando aos quatro ventos que não era para fazer, que era para esperar, que não sei o que e tal. E o cara já tinha feito. Já estava lá com as armas dele todas recadastradas. Então, é complicado. Deixa eu te perguntar aqui, tem algumas perguntas recorrentes que eu consegui acompanhar aqui na live. Uma das perguntas principais que o pessoal está fazendo é a seguinte: pode haver a mudança da arma que está registrada na cédula? Né? Eu posso trocar aquele equipamento? Não havia problema anteriormente. Agora, eu posso trocar por uma arma de mesmo calibre ou não mais? Olha, essa questão não foi debatida. Tá. Vou dar a minha opinião, tá? E que eu vou aplicar aqui no estado onde eu tenho a responsabilidade, até quando não sei, de conduzir os trabalhos. Para mim, pode, se a arma já está na posse dele, né? Eu tenho uma GX4 e o meu porte está uma PT-92. Pô, a GX4 é muito mais portável que uma PT-92. Mas eu, na época, pedi a PT-92 porque podia portar qualquer arma do acervo e tal. Então, eu quero fazer essa troca. Posso fazer essa troca? Aqui eu irei deferir. Não sei o entendimento dos colegas no restante do país, mas aqui eu irei deferir porque a arma é aquilo que eu falei. É a minha interpretação do artigo 79. Essa arma é para defesa pessoal. Ele já tem essa arma. Então, o fato dessa arma estar em casa ou estar no porte, quando ele tem porte, não altera a natureza dessa arma, que é uma arma utilizada para defesa pessoal. O que o pessoal precisa entender, que o Daimon já explicou, é que você não vai poder comprar agora uma nova 9mm para fazer a substituição. Isso não vai acontecer, né, Daimon? Não, isso não vai acontecer porque se você não é... já tinha ela registrada, né? Quem já tem, por exemplo, existem pessoas que têm. Eu tenho esse caso mesmo. Hoje eu me deparei com um caso desse. É uma pessoa que tem um 357 no porte, não, 608, se eu não me engano, no porte, e tem uma GX4. E a pessoa estava querendo trocar. Ela não, por algum motivo ela não trocou, mas ela agora está querendo trocar. E aí ela perguntou se pode ou não pode fazer essa troca. Eu falei, pode fazer. Porque você já tem essa arma já é da sua posse. Então você pode trocar normalmente na cédula do porte, porque você não está alterando a finalidade dessa arma. Agora, se ela só tivesse um 357, que está no porte, e quisesse adquirir uma 9mm nesse momento para fazer essa troca, isso não seria possível. Porque aí ela teria que ter uma autorização para adquirir uma arma de uso restrito, o que não pode ser feito nesse momento pelo SINARB. Tá. Irmão, outra pergunta que o pessoal está fazendo, tá? Mandaram lá no nosso grupo do Telegram. A pessoa quer fazer o treinamento, ela não tem porte, tá? Ela não é CAC, tá? Ela quer fazer um treinamento pela PF. Caiu a 11366 que impedia, né, o tiro recreativo, dizia que o tiro recreativo era só para quem tinha porte, né? Ou para quem tinha CR, né? Quem tem a posse na PF pode pedir a guia para treinamento? Eu acho que eu li nesse decreto também falando que não cabe tiro recreativo, mas agora realmente me pegou. Mas não recreativo, treinamento. O cara vai fazer um treinamento,
tá? Pode, Ele pode. justificando para você que ele está indo ao clube porque tem um treino, pode fazer. Aqui eu padronizei isso aqui no Rio de Janeiro, né? Tá. Eu passei uma reunião com o ProArmas aqui no Rio, foi difundido para todos os clubes e fizemos ali um roteiro, né? E os clubes fizeram isso e o indeferimento caiu demais, né? De guia de trânsito, tá? O sistema só permite uma guia por mês. Ele vai pegar a declaração do clube de que ele vai participar de um treinamento, vai juntar essa declaração dentro do requerimento dele e vai ser deferido. Tá? Agora, o que acontece às vezes é que o erro é da pessoa, mas ela coloca a culpa no sistema. O cara não assina o requerimento, aí a culpa é do sistema. O cara não junta a declaração, a culpa é do sistema. Ele não junta o certificado da arma. Aí vai, não, estou indeferindo. Faz um checklist primeiro, né? Por Dá favor. uma olhada lá no que você anexou e tal, vê se está tudo certo. E aí envia o requerimento, né? Mas fica apressado. Tem gente que manda sem documento. Aí, não, eu cumpri todos os requisitos. Né? Às vezes bate lá, eu atendo todo mundo. Quem vai lá, eu atendo. Mas acho que o servidor público tem que atender. Aí ele chega lá, não, quero falar, não sei o que tal. Aí, vamos lá, abre o requerimento dele lá, abre. Não tem nenhuma documentação anexada. Nenhuma. Zero. Aí eu falei, querido, olha só, não tem uma documentação. Como é que o senhor quer que eu emita uma guia? Não tem boa vontade que garanta, né? É desse jeito, né? Mas não é que a gente não possa cometer erros, né? Nós podemos cometer, claro, mas eu estou há mais de um ano à frente dessa delegacia. O que eu vejo é que, na maioria dos casos, o usuário está exigindo e está entregando pouco. O pessoal às vezes não se dá conta, né? Gosta de pôr culpa nos outros, né? Mas não custa dar uma olhada, né, pessoal? Não custa dar uma checada antes aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguma outra pergunta, né? Mas, Daimon, eu queria te agradecer demais, né? Foi, assim, sensacional o que você trouxe de informação para a gente, a tranquilidade que você me passou, né? Eu cheguei a ficar até mais leve aqui, por saber, né, que tinha essa informação, né, que a primeira reunião aí que vocês fizeram pós-decreto, mais profunda aí para a discussão dos temas, elas já trouxeram tantos esclarecimentos, né? Em nenhum momento, apesar do pessoal ter feito muito terrorismo, né, em nenhum momento a questão dos vigilantes foi no sentido de se buscar prender ninguém, né? Eu particularmente, jamais faria uma denúncia com relação ao vigilante por estar infringindo o 16, né? Não é nada disso. Na verdade, quando eu levantei, eu fui um dos primeiros a levantar essa questão do ponto 38 como restrito, na verdade foi para reforçar os equívocos do decreto, jamais para buscar responsabilização de quem não tem de boa-fé, as empresas de segurança de boa-fé, o agente patrimonial de boa-fé jamais poderia, não tem dolo nenhum na conduta e não tinha nem que se discutir nada nesse sentido, né? Na verdade, reforçar que o decreto foi muito mal feito, né? Muito mal redigido e rapidamente alterado, o que ficou evidente para quem estava acompanhando ali as discussões, que isso aí ficaria tão mal feito, não era para ficar nada disso, né? Lembrando, pessoal, que a live vai ficar gravada, mas que nos dá muita tranquilidade de saber que uma pessoa não só tão capacitada, mas de tanto conhecimento técnico como você está no grupo que vai estudar isso aí, né, que vai fazer a regulamentação, e que a gente tem que entender. Pessoal, ainda demanda regulamentação, vão ser instruções normativas, né, vai ter um monte de portarias ainda, tem o acordo de cooperação técnica, né? Tudo isso aí vai ser desenhado, né? Ainda vai ser discutida a questão da reclassificação dos calibres quanto à padronização da energia que foi estabelecida e como é que isso vai ser feito, né? Porque a gente tem calibre semi-restrito, nós temos armas que permitem utilização
de calibre restrito e outras armas calibre permitido no mesmo calibre nominal, né? O que causa muita espécie. É difícil para explicar para o público em geral, né? Para quem não está debruçado na balística, como a gente gosta de fazer, como a gente se coloca. Né? E estão perguntando aqui, para complementar, abusar da tua boa vontade, Daimon, prazo de validade dos documentos. Né? Os documentos que atualmente estão valendo. Chegaram a discutir alguma coisa? Né? Vai entrar na regra de transição do decreto? Como é que ficou isso aí? A gente não chegou a discutir isso hoje, não. Cada um está tendo uma interpretação ainda por conta daquela regra lá do artigo 80, salvo engano, que ele fala que se já tiver decorrido metade do prazo, é algo assim. Isso, Confesso que eu mesmo isso. ainda não me debrucei muito sobre esse tema, porque existem tantas outras demandas urgentes aí para a gente manter o serviço em funcionamento, que eu mesmo não me debrucei sobre esse tema. Mas me parece que é o prazo do artigo 24, incisos 2 e 3, se já tiver passado lá da metade, é aquele prazo lá, né, de 5 anos ou 3 anos, se não me engano, a partir da edição do decreto. É algo nesse sentido. Tá. Agora, peço que não me debrucei realmente sobre esse tema ainda não, porque não tem nenhum registro vencendo agora, ninguém acusando ainda, porque o decreto tem até um Sim. prazo, e os incêndios são muitos. Agora, eu vou aproveitar só esse momento final também, para agradecer também ao doutor Luciano Lara por ter me convidado aí. Né? A gente já tinha alguns... A gente bate muito papo sobre isso e a gente aprende bastante. Aí, pelo menos para mim, está sendo um grande aprendizado saber que tem aí uma pessoa tão qualificada também no âmbito do Ministério Público e no meio do tiro, alguém que a gente tem condições de debater um assunto tão complexo quanto esse e pegar boas dicas também para nos orientar no nosso trabalho. Dizer aqui, alguém colocou aqui, mas isso não está previsto na IN. Na verdade, muitas coisas não estão previstas na IN, porque a IN 201 está completamente fora de esquadro, Sim. de acordo com esse novo decreto. Então, a gente não pode interpretar, né, a IN isoladamente. A gente tem que tentar conjugar a IN com o decreto e aproveitar o que ainda está funcional. Né? Agradecer a do meu mestre, José Carlos, o mestre lá do Jiu-Jitsu, e dizer o seguinte, que apesar de toda essa dificuldade, desse emaranhado que nós temos agora, parece um nó difícil de desatar, mas eu tenho esperança que daqui a pouco as coisas a poeira vai baixar e a gente vai começar a trabalhar com isso e que a atividade não desaparece, a atividade não morre. Eu deixo aquele recado aqui, que eu sempre deixo no final das lives, para aqueles que, não, eu perdi meu porte de trânsito, agora eu não atiro mais. O porte de trânsito existiu de 2017 até 2022. Então, esse porte de trânsito, ele foi dentro da história do tiro, é um curto espaço de tempo. Quando isso surgiu, nós tivemos um boom de CACs, porque o pessoal achou mais fácil portar arma dessa maneira. Desde que as restrições são tremendas, aí um monte de gente que não gosta de atirar entrou para esse meio. Né? Isso, no meu modo de ver, foi extremamente prejudicial para a atividade dos CACs. Né? Porque eu fui um entusiasta desse porte de trânsito quando ele surgiu. Eu estava na reunião com o então general Neiva. À época eu chefiava a Delegacia de Controle de Segurança Privada, mas fui convidado para essa reunião aqui no Palácio Duque de Caxias, quando foi anunciada a portaria 028. Eu fui um entusiasta no primeiro momento dessa portaria, achei justíssimo. O CAC agora vai ter segurança para ir ao local da sua atividade, vai ter... Mas eu mesmo fui inocente na época, porque eu não imaginava que iria dar tanto problema esse porte de trânsito. Né? Eu sei, eu entendo que é perigoso se deslocar com esses equipamentos, entendo. Mas muito do motivo de não existir mais porte de trânsito se deve aos próprios CACs. Claro, estou falando aqui de uma parcela diminuta, mas uma parcela que fez muito contra a categoria. Tá? Então a gente tem que pensar nisso também. E o cara que é realmente CAC, que gosta realmente do esporte,
que é dedicado, não é isso que vai servir como barreira. A barreira está sendo a questão da aquisição de material, de insumo, tudo isso. Mas o porte de trânsito, para mim, o sujeito que diz assim, eu não vou mais ao estanque porque não tem porte de trânsito. Para mim, esse cara nunca foi craque. Desculpe se eu feri alguém aí, mas é o meu posicionamento. Tá? Meu irmão, tá saindo essa semana o LDA, o Legítima Defesa Armada, tá? O seu vai chegar autografado aí, tá? Já atualizado aí com a ADI, com a decisão das ADIs e com o novo decreto, tá? Se tiver alguma coisa muito diferente nas instruções normativas e nas portarias que se seguem, né, a gente dá uma ajustada ali no texto, tá? Mas não afeta demais no Legítima Defesa Armada. A gente vai estar reescrevendo, reeditando o Papa Alfa, né, o porte de arma para defesa pessoal, né? E antes do Papa Alfa, que eu já alertava a questão do porte de trânsito, na Colog 28, né, em 2017, eu escrevi juntamente com o delegado um artigo, né, para tentar diminuir, dirimir as dúvidas, e eu já falava, esse é um teste, né? Esse é um teste que está sendo passado aos CACs, é um direito enorme que está sendo concedido aos CACs, que tem que ser muito bem exercitado, porque vai medir a temperatura do que é, né, a disciplina do inciso 9º do artigo 6º, né, e a regulamentação do porte efetivo dos CACs. Né? O livro autografado a gente vai estar disponibilizando a partir da Shot Fair. Semana que vem a gente está lá na Shot Fair em Joinville. Tá? Eu vou estar com uma clínica Beabá da Recarga, vou estar com a palestra Porte de Arma, Legítima Defesa Armada e Legislação de Armas, né, que vai ser o lançamento do LDA. Tá? E a partir daí a gente libera ele nas melhores livrarias aí, ele já vai estar disponível e eu vou receber algumas edições aí, alguns exemplares para estar mandando para o pessoal. Beleza? Você vai receber o seu, meu irmão, você vai receber uma caneca do Beabá e uma camiseta do Beabá, vai tudo, vai o pacotão completo aí. Né? Olha, eu gostaria que a gente tivesse muito mais delegados com essa disposição, né? Não só da sua dedicação à sua missão como policial federal, mas essa missão de professor. Eu vejo isso aí muito mais, é o professor falando, né? É o professor Daimon se dispondo a estar ensinando o pessoal, a parar e dedicar o seu tempo para estar instruindo a turma, né? Para estar buscando a melhoria não só do seu serviço, que quanto mais ilustrado tiver o cidadão, mais fácil fica o nosso serviço, né? Mas efetivamente para que ele esteja bem atendido, né? Que ele não tenha frustração, para que ele não tenha uma indisposição naquilo que ele está buscando. Né? Daimon, fala aí do seu canal, o pessoal está perguntando aí qual que é o arroba. Né? É o Marcelo Daimon, é o Instagram, Marcelo Daimon. Tudo junto, né? Marcelo Daimon, sim, tudo junto. Tudo lá junto. Eu tô sempre... Marcelo Daimon, e todo dia tem entrada. O Marcelo sempre está passando, o doutor Marcelo está sempre passando informações, né? Por vezes ali no trânsito, aproveitando o momento de deslocamento ali, né? Sempre dá uma dica, sempre dá uma atualizada aí no pessoal, né? E é um cara sensacional, né? É um amigo que eu não conheço pessoalmente por questão de falta de agenda, né? Mas a gente às vezes se fala mais do que parente, né? É mais do que irmão, né? Eu falo menos com a minha irmã do que eu falo com o Marcelo, e é um prazer, eu aprendo muito com ele, eu tenho muita satisfação de ser um irmão que as armas me concedeu, né? Através de um amigo comum, o desembargador, que é nosso querido amigo, e também o juiz que prefaciou o meu livro. Né? Não é qualquer coisa. O cara que tem um prefácio do homem, né? Não é para qualquer um ter o prefácio do Alexandre Abrão. Né? Doutor Abrão é um querido, né? O desembargador Brandão é outro querido que fez o link aí, que fez o elo entre a gente. Né? Pessoas do tiro, pessoas dedicadas ao tiro, à legislação de armas e o sacerdócio, que é o serviço público na área criminal. Né? E eu só tenho a te agradecer dessa disponibilidade que você tem aí. Né? Já colocaram o seu arroba aí, né? Marcelo Daimon, pessoal, aproveite aí. Quem não está seguindo, siga. Né? Obrigado, meu irmão.
Eu que agradeço aí a oportunidade, até para lembrar, né, que uma das primeiras pessoas que fizeram contato comigo quando saiu o novo decreto foi exatamente o doutor Abraão. É, Eu lembro dele na sexta-feira de noite, exatamente assim. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Seja pragmático. Só que é o seguinte, eu posso continuar portando a mesa? é isso mesmo. É isso mesmo. Foi desesperador, né? Foi desesperador. Se ele tiver aí, mas fica registrado. Um grande abraço aí, é um grande amigo meu. Para mim é uma pessoa assim que eu tenho em altíssima conta e tenho certeza que é recíproco. E muito obrigado, Luciano, essa oportunidade aí da gente bater esse papo. Espero que a gente consiga continuar interagindo, porque agora mesmo eu vou precisar das tuas sugestões aí para a gente. Sei que tô com um grande especialista aí do meu lado para me ajudar nessa tarefa. Tamo junto, meu irmão, o que você precisar. Pessoal, a live vai ficar gravada. Essa live aqui tem muita informação. A live vai ficar pesada, né? Não sei se o celular vai dar conta de tanta informação. Não é porque ela tá grande, não. É de tanta informação e de informação que só saiu por aqui, tá? Vai ficar gravada. Eu vou repassar depois o Marcelo para ele mandar no canal dele também, tá? Aproveitem. É muita informação boa. Quem chegou agora, pega ela do começo aí, que vocês vão gostar. Tem muita resposta aqui e tem muita informação muito bacana que foi passada hoje. Beleza? Meu irmão, valeu demais. Boa Um noite a abraço. todos. Boa noite. Valeu.